E hoje pela manhã, o ministro da Fazenda, o Haddad, ele fez um comentário que para remediar os cenários que podem ser criados em relação aos impactos na produção de arroz no Rio Grande do Sul, que seria necessário diversificar produções aqui no Brasil. Você vai acompanhar a fala do ministro, Fernando Haddad, está na tela. O que nós estamos agora propondo no próximo Plano Safra? Nós vamos criar um mecanismo de fazer com que os estados diversifiquem um pouco a sua produção. Ou seja, não fique uma cultura concentrada num estado só. Então, em vez do estado produzir, vamos dizer, só arroz e milho, ele vai ampliar um pouco o seu cardápio de culturas. Se todos os estados ampliarem um pouco o cardápio de cultura, saírem da monocultura e ampliarem um pouco o cardápio de produção de alimentos, o Brasil é tão grande que se acontecer um problema num estado, a produção dos outros compensa. É como se fosse a mesma coisa que o regime de chuvas, né? Por que você interliga com linhas de transmissão a rede elétrica? Porque se der seca num lugar, a usina hidrelétrica de outro lugar vai compensar. No caso dos alimentos, nós temos que pensar numa coisa um pouco parecida. Nós temos que criar, as culturas têm que ser diversificadas pelo país, respeitando o solo, o clima, porque você não planta o que você quiser, onde você quiser. Você tem que respeitar, né, aquele bioma, né? No Cerrado dá uma coisa, nem sempre no Pampa dá outra. Tem que ter o respeito ao bioma, mas alguma diversificação nós vamos ter que induzir, justamente para não ficar prisioneiro, porque nem sempre a importação resolve. Como foi o caso do arroz do final do ano passado para cá. Deu problema no Rio Grande do Sul, e quando o Ministério da Agricultura foi verificar o preço internacional para importar, se ele importasse, o preço ia subir mais ainda. Bom, o ministro deu a opinião dele, ministro da Fazenda, mas o ministro da Fazenda, que é a mesma coisa que o ministro da Economia, não observa que a produção de qualquer cultura, ela depende de mercado consumidor. E depende de todos os fatores que estão diretamente ligados à aptidão local, aptidão de solo, tamanho das áreas destinadas, entre outros fatores, que aí a gente vai entrar pela agronomia também, e não vem ao caso. A única coisa que o ministro acertou foi que importar pode fazer com que o preço suba. É o caso de agora, né? Foi uma das alternativas que foram apresentadas pelo Ministério da Agricultura de importar arroz, 1 milhão de toneladas, neste primeiro momento, algo que pode fazer com que o arroz suba de preço, uma vez que tem arroz disponível no Brasil. Comprar arroz no momento no qual o outro produtor não está produzindo. É o que a gente vai ver agora com o Antônio da Luz. Eu conversei com ele hoje na edição do Meio-Dia e 20. Antônio da Luz, da Farsul. A gente está vendo aí uma preocupação, por exemplo, do Ministério da Agricultura com importação de arroz, com a abertura de editais da Conab para compra de arroz. Eu quero aproveitar aqui que esse programa, pela audiência que tem, vai ficar gravado. Quero deixar aqui a minha opinião registrada. O governo entrar comprando arroz neste momento, ele tem uma chance muito grande de fazer o preço explodir, de criar escassez no mercado. Esse produto precisa fluir do produtor para a indústria, sem o governo lá interferindo e atrasando esse processo. O governo poderá, não estou dizendo que vai, estou dizendo que poderá dar um grande tiro no nosso pé dos brasileiros. Então, quero deixar isso aqui registrado, que não é por aí o caminho é ajudar a escoar, ajudar a usar esse dinheiro para ajudar a escoar, e não para entrar comprando num mercado que está com uma demanda maior que a oferta. Isso não precisa nem ser economista para saber o que acontece, o preço sobe. Antônio, isso que você comentou agora, né, ele passa por um cenário, um problema que o governo tem, não estou falando deste governo, estou falando de qualquer outro governo que tenha tido, de nunca ter um planejamento em caso de alguma crise, né? O planejamento de crise ele não existe.
E no caso do arroz, por exemplo, que já foi anunciado pelo ministro, eu trazia logo no começo do programa o ministro da Agricultura falando a respeito desta medida a ser tomada, atingindo um volume de 1 milhão de toneladas, e você citou muito bem que ele mexe no mercado no momento em que ele não estaria apto a receber essa demanda. O que de arroz nós devemos ter garantidos hoje no Rio Grande do Sul? Tinha uma pequena parte apenas no campo, mas alguns armazéns podem ter sido atingidos, né? Ainda assim, a gente teria um volume muito grande de arroz no Brasil para não precisar comprar agora. Este é o pensamento, Antônio? A maior parte da produção de arroz do Rio Grande do Sul e, consequentemente, do Brasil acontece lá na fronteira oeste, né? Onde as questões foram bem limitadas. As pessoas olham para o que está acontecendo e imaginam que o estado inteiro está assim. Não, não é o estado inteiro que está assim. É que o drama é muito maior, porque ele acontece na zona onde mais temos gaúchos, que é a região metropolitana do Rio Grande do Sul, a Serra e aí Vales. É a região onde temos mais concentração de pessoas. Então, é natural que o efeito humano seja muito maior, mas não quer dizer que todo o estado do Rio Grande do Sul esteja intransitável, não quer dizer que todo o Rio Grande do Sul esteja debaixo d'água, Não, tem. Nós temos alguns silos que ficaram debaixo d'água, claro que sim, com certeza, sobretudo esses daqui próximos da região metropolitana. A região metropolitana, até por uma questão logística, tem silos na volta e eles ficaram, aqueles de Eldorado do Sul, eles ficaram debaixo d'água. Agora, todos os silos de arroz ficaram debaixo d'água? É claro que não. Então, a falta da compreensão do que está acontecendo leva medidas erradas que terminam tendo consequências piores do problema que já temos. Então, é isso que nós queremos deixar bastante claro. Esse foi o Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Eu conversei com ele meio-dia, tem uma entrevista mais completa que fala sobre as questões que afetam o Estado, que afetam Porto Alegre, o aspecto humano. A gente fala sobre a produção de campo do Rio Grande do Sul, as perdas, mas esse ponto, né, que foi destacado pela nossa produção é fundamental para entender esse momento muito complicado e que começa agora, né? O Estado do Rio Grande do Sul vai ter que receber muitos recursos mesmo da União, até porque é um dos grandes contribuidores para o governo federal, não esse, mas todos, por conta daquilo que ele coloca em impostos para o governo federal. Então esse dinheiro vai ter que voltar agora de algum jeito.